Eu fiz isso com meu marido depois que comecei a perceber que ele escondia coisas pequenas. Fico lendo essas histórias de outras pessoas há meses, julgando mentalmente pensando nossa, como essa mulher não viu os sinais e aqui estou eu, fazendo exatamente a mesma coisa que eu criticava. Nunca pensei que um dia ia escrever isso aqui. Escrevendo para estranhos na internet porque não tenho mais ninguém com quem conversar sobre isso sem que a pessoa tome partido antes mesmo de me ouvir terminar. Então vou tentar ser honesta. Não vou me fazer de vítima, mas também não vou me destruir aqui. Vou só contar o que aconteceu, do jeito que aconteceu, porque eu preciso colocar isso para fora de alguma forma antes que eu enlouqueça de verdade. Meu nome não importa. Tenho 34 anos. Sou casada há 6. Tenho uma filha de 4 anos chamada Valentina. Trabalho como assistente administrativa numa empresa de logística, o que basicamente significa que resolvo os problemas dos outros o dia inteiro e chego em casa sem energia para resolver os meus próprios. Meu marido se chama Rafael, ou pelo menos é assim que vou chamar ele aqui. A gente se conheceu numa festa de aniversário de uma amiga em comum. Eu não queria nem ir naquela festa. Estava com uma dor de cabeça horrível. Tinha brigado com minha mãe naquele mesmo dia, e fui só porque a Camila tinha me implorado que eu aparecesse pelo menos por 1 hora. Rafael estava do outro lado da sala conversando com um grupo de pessoas e rindo de um jeito que eu achei irritante. Sabe aquele riso alto que parece que a pessoa tá querendo aparecer? Eu pensei isso. Pensei, esse cara deve ser chato pra caramba. 3 horas depois a gente estava conversando no quintal da casa e eu tinha esquecido completamente da dor de cabeça. Ele era engraçado do jeito certo, não tentando ser engraçado, entende? A diferença é enorme. E ele me ouvia de um jeito que poucas pessoas ouvem, com atenção de verdade, sem ficar olhando pro lado ou esperando a vez de falar. Na época eu achei que era uma característica rara e preciosa. Hoje às vezes me pergunto se era uma habilidade que ele usava estrategicamente. E odeio pensar assim porque pode ser que eu esteja sendo injusta. Não sei mais. A gente ficou junto por 2 anos antes de casar. Foram 2 anos bons, com as brigas normais de casal, com as inseguranças normais, mas basicamente bons. Ele trabalhava como técnico de manutenção industrial, ganhava bem, era pontual, era presente. Minha mãe adorava ele. Minha sogra, que é uma mulher difícil, me tratava bem. As coisas encaixavam. Quando a Valentina nasceu, a vida ficou mais pesada, como fica para todo mundo. A gente dormia pouco, brigava mais, o dinheiro ficou mais apertado porque eu fiquei 3 meses de licença e depois voltei em regime reduzido por mais 2 meses. Rafael assumiu mais horas extras para compensar. Eu me senti culpada por isso e ele disse várias vezes que não tinha problema nenhum, que era o que precisava ser feito. Mas sabe quando você sente que a outra pessoa tá dizendo a coisa certa, mas o tom não bate? Que tem uma diferença pequenininha entre não tem problema dito com leveza e não tem problema dito com um cansaço que a pessoa tá tentando esconder. Eu sentia isso às vezes, mas eu mesma estava tão cansada que escolhia não puxar esse fio. Acho que foi aí que começou tudo. Não o problema em si, mas o hábito de não puxar os fios. A Valentina tinha uns 2 anos e meio quando eu comecei a notar as primeiras coisas pequenas. E quando digo pequenas eu digo mesmo. Nada que qualquer pessoa de fora consideraria um sinal de alarme. Nada que eu conseguisse formular em voz alta sem parecer uma pessoa paranoica ou controladora. A primeira coisa foi o celular. Rafael sempre foi uma pessoa que deixava o celular por aí. Na mesa, no sofá, no banheiro. Nunca foi do tipo que ficava grudado na tela. Nunca virou o aparelho para baixo quando eu chegava perto, nada disso. Mas em algum momento, sem que eu conseguisse apontar exatamente quando, o celular passou a ficar mais perto dele. Não de forma óbvia. Só um pouco mais perto. E o som foi parar no silencioso. Eu perguntei uma vez, de passagem, você colocou o celular no mudo? E ele disse que estava tendo muito spam de ligação no trabalho e que tinha ficado cansativo. Faz sentido. Eu mesmo odeio ligação de telemarketing. Deixei pra lá. A segunda coisa foi mais sutil ainda. Rafael sempre foi de chegar do trabalho, tirar o tênis, jogar na sapateira, tomar banho e vir me contar alguma coisa do dia. Não necessariamente uma história empolgante, às vezes era só, o Rogério travou a máquina de novo, mas ele contava. Era um ritual pequeno que eu nem tinha percebido que existia até que ele começou a mudar. Ele ainda contava coisas, mas as histórias ficaram mais curtas, mais genéricas. Foi normal, cansativo. Nada de especial. E mudava de assunto perguntando da Valentina ou do jantar.
Eu me lembro de uma vez estar na cozinha e ele ter chegado, me dado um beijo rápido, perguntado o que tinha para comer, e antes que eu respondesse já estava com o celular na mão. Eu fiquei olhando para ele uns 3 segundos sem ele perceber. E pensei, quando foi que virou assim? Mas eu também estava cansada. Também estava com a cabeça cheia. A Valentina tinha passado uma semana com tosse, o pediatra tinha mandado a gente observar, minha chefe tinha me dado uma pilha de relatórios para organizar. E eu não tinha espaço mental para processar uma sensação que eu nem sabia nomear. Então eu não processei. Passou mais uns 2 meses. Nisso a rotina continuou, a gente continuou, a vida continuou. Teve um fim de semana que fomos na casa dos meus pais, teve um aniversário de amigo que a gente foi junto e riu bastante. Teve uma noite em que a Valentina dormiu cedo e a gente ficou no sofá assistindo besteira na televisão e foi gostoso do jeito antigo. Então eu ficava em dúvida. Ficava achando que tinha inventado uma coisa que não existia. Mas aí veio a terceira coisa, e essa foi a que não consegui ignorar tão fácil. Foi uma sexta-feira à noite. Rafael havia dito que ia sair com os colegas de trabalho depois do expediente, que eram os aniversários acumulados do pessoal da empresa, aquele tipo de coisa. Normal. Ele fazia isso umas 3, 4 vezes por ano. Eu fiquei em casa com a Valentina, a gente jantou, eu dei banho nela, li uma história, e ela dormiu. Eram umas 9h30 da noite. Às 11h30 eu mandei mensagem perguntando se estava tudo bem. Ele respondeu rápido, tudo, tô chegando logo. Ele chegou à 1 da manhã. Tudo bem, pode acontecer. 1 da manhã numa sexta-feira com colegas de trabalho não é absurdo. Mas ele estava esquisito. Não bêbado. Esquisito. Falou pouco, disse que estava cansado, foi pro banheiro, tomou banho, e dormiu. Na manhã seguinte eu perguntei, tentando soar despreocupada como tinha sido. E ele fez uma coisa que me chamou a atenção. Ele hesitou. Foi uma fração de segundo, mas eu vi. Depois contou que tinham ido a um bar no centro, que um colega tinha cantado karaokê muito mal e foi engraçado. Que no final todo mundo estava de bobeira. Uma história completa com detalhes como se fosse natural. Mas aquela hesitação ficou na minha cabeça. Eu sou do tipo que fica ruminando. Sei disso sobre mim. Às vezes fico dando voltas numa coisa até que ela cresça na minha cabeça além do que deveria. Então fiquei com isso em mente. Talvez seja coisa minha. Talvez eu esteja querendo ver problema onde não tem. Mas também pensei, e se não for? Foi aí que eu comecei a observar com mais atenção. Com intenção dessa vez. Não de forma paranoica, pelo menos é o que eu dizia pra mim mesma. Só prestando atenção. E quando você começa a prestar atenção de verdade, você começa a ver coisas. Vi que quando ele recebia a mensagem e eu estava por perto, ele inclinava o celular de um ângulo diferente do que antes. Não chegava a esconder a tela com a mão, mas mudava o ângulo. Vi que às vezes ele saía da sala para atender o celular, coisa que antes ele não fazia. E quando voltava dizia que era coisa do trabalho mesmo que eu não tivesse perguntado nada. Vi que tinha algumas noites em que ele ficava acordado depois que eu ia dormir, e quando eu acordava para ir ao banheiro às 2, 3 da manhã, a luz da tela do celular apagava rápido. Cada coisa dessas isolada é nada. Eu sei disso. Gente que trabalha muito e está cansado fica no celular à noite. Gente que recebe muito spam sai da sala para atender. Gente com ângulo de visão ruim inclina a tela. Mas tudo junto, naquele período específico, com aquela mudança gradual de comportamento que eu tinha sentido mas não conseguia provar, criava uma pressão dentro de mim que eu não sabia como aliviar, e eu não conseguia falar com ele. Essa parte é importante e eu preciso ser honesta aqui, eu não conseguia falar porque eu não sabia o que falar. Porque se eu chegasse e dissesse você está escondendo coisas de mim, e ele negasse, ou pior, se ele ficasse com raiva de eu desconfiar sem ter nada concreto, eu ia parecer louca. Ia parecer aquela mulher insegura que vigia o marido. E eu não queria ser essa mulher. Então fiz uma coisa que até hoje não sei se foi certa ou completamente errada. Eu entrei no celular dele. Antes que alguém venha me dizer que eu não devia, eu sei. Eu já sei. Sou a primeira pessoa a saber. Não precisa me lembrar. Mas também preciso ser honesta sobre como cheguei nessa decisão, porque não foi de uma hora para outra. A gente não tinha senhas escondidas. Pelo menos não explicitamente. A gente nunca tinha combinado de compartilhar senhas, mas nunca tinha combinado de não compartilhar também. Eu sabia o PIN do celular dele porque uma vez ele tinha me pedido para conferir um endereço de entrega quando ele estava dirigindo. A senha tinha ficado na minha memória. Não de propósito. Simplesmente ficou. Numa tarde em que Rafael estava no chuveiro e a Valentina dormia, eu peguei o celular dele da mesa de cabeceira. Minha mão tremia um pouco.
Eu me lembro disso claramente. Minha mão tremia e meu coração estava acelerado de um jeito que eu achei desproporcional pro que eu estava fazendo. Mas eu entrei. Fui direto pro WhatsApp. As conversas estavam lá, na ordem normal. A família dele, eu, uns grupos de trabalho. E aí tinha uma conversa com um nome que eu não reconhecia, Fernanda R. Eu parei nesse nome. Respirei fundo e abri. As mensagens mais recentes eram banais. Boa semana. Boa semana pra você também. Tipo de coisa que qualquer colega de trabalho manda. Fui rolando pra cima pra ver o histórico e as coisas iam ficando mais longas. Conversas sobre o trabalho, sobre situações do dia a dia. Nada que gritasse um problema. Mas o volume era grande. Era uma conversa ativa frequente que eu nunca tinha ouvido falar. Continuei rolando pra cima, bem pra cima, uns 3 meses de conversa. E aí achei uma coisa que ficou na minha cabeça. Ela tinha mandado uma foto. Uma foto de um pôr do sol, dessas fotos de paisagem que as pessoas mandam. E ele tinha respondido, linda. Uma palavra. Linda. Pode ser que ele estivesse falando da paisagem. Provavelmente estava. Mas a forma como aquela palavra estava ali, sem mais nada, sem contexto, me deu um aperto no estômago que eu não consegui ignorar. Saí do aplicativo. Coloquei o celular de volta no lugar. Fui pro banheiro, lavei o rosto, e fiquei olhando pra mim mesma no espelho por um tempo. Não tinha nada concreto. Eu precisava admitir isso pra mim mesma. Uma foto de pôr do sol e a palavra linda não é prova de nada. Uma conversa frequente com uma colega de trabalho não é prova de nada. Mas eu também sabia que eu não ia conseguir deixar isso pra lá. Nos dias seguintes eu fiquei tentando descobrir quem era essa Fernanda de forma indireta. Mencionei casualmente que nunca tinha ouvido ele falar de todas as pessoas da equipe. Perguntei se tinha gente nova. Ele mencionou 2 nomes, nenhum deles era Fernanda. Procurei o nome no Instagram. Tem muita Fernanda no Brasil. Sem sobrenome eu não ia a lugar nenhum. Fui no LinkedIn, procurei pela empresa dele. E encontrei. Fernanda Rocha, assistente de projetos. A foto do perfil mostrava uma mulher de uns 30 anos, sorrindo em ambiente profissional. Uma pessoa completamente normal que eu nunca tinha visto na minha vida. E aí eu fiz outra coisa que eu não tenho tanto orgulho assim. Criei um perfil falso no Instagram. Uma conta com foto genérica, sem seguidores, sem publicações. E mandei um pedido de seguir pro perfil dela, que era parcialmente aberto, com algumas publicações visíveis. Ela tinha um perfil de vida comum. Fotos de viagens, de comida, de amigos. Em nenhuma das fotos visíveis aparecia Rafael. Em nenhuma das legendas tinha qualquer coisa que me conectasse a ele. Eu me senti ridícula. Fiquei sentada na sala com minha filha brincando no tapete na minha frente, com um perfil falso no celular que eu tinha criado para espionar a possível amante do meu marido. Sem nenhuma prova de que ela era qualquer coisa além de uma colega de trabalho. Fechei o aplicativo. Deletei o perfil. E aí comecei a me questionar de uma forma diferente. O que eu estava fazendo? Que tipo de pessoa eu estava me tornando nesse processo? Eu tinha entrado no celular dele sem permissão. Tinha criado uma conta falsa para espionar uma estranha. E tudo isso baseado em quê? Num celular ligeiramente mais próximo, em histórias um pouco mais curtas, numa hesitação de meio segundo. Comecei a pensar que eu era o problema. Que eu estava com ansiedade não tratada. Que o cansaço dos anos com bebê pequeno tinha me deixado instável. Que eu projetava insegurança onde não tinha motivo. Eu me conheço o suficiente para saber que sou capaz de criar narrativas na minha cabeça. Já fiz isso antes, em situações muito menores e me arrependi. Então tentei parar. Por umas 3 semanas eu genuinamente tentei parar. Tentei tratar Rafael como sempre tinha tratado. Tentei ser mais leve nas conversas. Tentei não analisar cada detalhe, tentei simplesmente viver. E funcionou mais ou menos. Teve uma noite boa em que a gente foi jantar fora sem a Valentina. Ela ficou na casa da minha mãe, e foi agradável. A gente conversou, riu, ficou de mãos dadas voltando para casa. Eu pensei, tá vendo, você estava criando coisa. Mas aí veio uma coité que mudou tudo. E não foi um grande drama. Não foi nada cinematográfico. Foi uma conta de cartão de crédito. A gente tinha uma conta conjunta para despesas da casa, mas cada um tinha também o próprio cartão para despesas pessoais. A gente nunca tinha o hábito de olhar a fatura um do outro, não porque era proibido, mas porque nunca tinha sido necessário. Naquele mês o cartão dele chegou pelo correio e ficou na mesa da entrada por alguns dias. Ele não abriu. Eu não abri. Na quinta-feira de manhã, ele tinha saído cedo e eu estava arrumando a mesa e o envelope estava lá. Eu olhei para ele uns 3 segundos. E abri.
Na fatura tinha algo que não fazia sentido para mim, uma cobrança de um hotel. Um hotel aqui na mesma cidade, numa quinta-feira do mês anterior. Um valor de uma diária de uma noite. Eu li 3 vezes o nome do estabelecimento. Era um hotel que eu conheço de nome, não de luxo, mas não barato também. Um hotel onde você vai quando precisa de uma estadia confortável, mas não quer gastar demais. Eu fiquei parada na cozinha com a fatura na mão por um tempo que não sei quanto foi. Fui tentar lembrar o que tinha acontecido naquela quinta. Um mês atrás. Eu tinha chegado em casa, jantado com a Valentina, Rafael tinha chegado depois, tinha dito que o serviço tinha estendido, que ele estava exausto. Ele tinha chegado em casa na noite daquele dia. Não tinha dormido fora, mas tinha uma diária de hotel pago no cartão. Existem explicações possíveis. Existem sempre. Talvez fosse uma reserva feita e cancelada que o cancelamento não foi processado a tempo e depois ele resolveu. Talvez fosse para outra pessoa, um favor feito, um colega que precisou e usou o cartão dele. Talvez fosse alguma coisa de trabalho que eu não entendesse. Mas nenhuma dessas explicações chegou naturalmente para mim. O que chegou foi uma clareza fria e desconfortável de que alguma coisa estava errada de verdade. Eu coloquei a fatura no envelope, do jeito que estava, e deixei na mesa. Não falei nada naquele dia. Fiquei o dia inteiro com aquilo dentro de mim, trabalhando, buscando a Valentina na creche, fazendo jantar, dando banho, colocando para dormir. Rafael chegou, jantou, conversou normalmente, e eu concordei com tudo, e nas horas certas, fiz tudo o que uma versão normal de mim faria. Naquela noite, enquanto ele dormia, eu fiquei acordada por horas. Não cheguei a nenhuma conclusão, mas tomei uma decisão. Eu ia contar para alguém, não para minha mãe. Minha mãe ama o Rafael e ia minimizar tudo ou, no outro extremo, ia me mandar embora de casa imediatamente sem ouvir o fim da história. Não tem meio termo com ela. Contei para Camila. A mesma Camila da festa onde conheci o Rafael. Minha amiga de mais tempo, que conhece ele também, mas que eu sabia que ia me ouvir sem julgamento. A gente se encontrou num café numa tarde de sábado enquanto o Rafael ficava com a Valentina. Contei tudo do começo, do jeito que estou contando aqui. As coisas pequenas, o celular, as histórias mais curtas, a sexta-feira que ele chegou de madrugada, a Fernanda do WhatsApp e a fatura do hotel. Camila me ouviu inteira. Não interrompeu. Quando eu terminei, ficou em silêncio por uns 3 segundos e então disse: "Você precisa perguntar para ele." Eu disse que eu sabia. Que era óbvio, mas que eu não sabia como. Ela disse: "Você não precisa de uma estratégia. Você precisa abrir a boca e perguntar." Eu sei que ela estava certa. Mas também há uma coisa que as pessoas que dão esse conselho às vezes não levam em conta. Perguntar significa que a resposta vai existir. Enquanto eu não perguntava, havia uma possibilidade, mesmo que pequena, de que tudo fosse explicável. De que eu estivesse errada. Que o hotel fosse um mal-entendido, que a Fernanda fosse só uma colega, que eu tivesse criado uma história na minha cabeça. Perguntar tornava real a possibilidade de que não fosse nada disso. Levei mais 2 semanas. 2 semanas em que continuei observando, continuei vivendo, continuei sendo a versão funcional de mim mesma em casa. Nessas 2 semanas, notei mais uma coisa. Rafael começou a chegar mais tarde em algumas noites. Não todas as noites, não de forma dramática, mas umas 2, 3 vezes por semana o jantar ficava esperando. Ele sempre tinha explicação. Hora extra, reunião que puxou, trânsito pesado. Tudo possível, tudo crível isoladamente. E numa dessas noites, enquanto eu esperava, eu fiz uma coisa que eu não planejei. Mandei mensagem para ele perguntando a que horas ia chegar. Ele respondeu: "Uns 40 minutos ainda, tô no escritório ainda." E aí eu peguei o carro, deixei a Valentina com minha vizinha que é minha amiga e fica com ela quando preciso, e fui até a empresa onde ele trabalha. O estacionamento estava praticamente vazio. Era tarde. Fiquei do lado de fora, num ponto onde eu conseguia ver a entrada, dentro do meu carro com o motor desligado. 40 minutos depois, Rafael saiu. Não saiu sozinho. Saiu com uma mulher. Eles pararam na calçada conversando. Eu estava longe o suficiente para não ouvir nada, mas perto o suficiente para ver. Eram uns 2, 3 minutos de conversa. Ele riu de alguma coisa. Ela riu também. E então ela foi para um lado e ele pro outro, pros respectivos carros. Nada aconteceu. Não teve abraço, não teve beijo, não teve nada físico. Mas eu sabia quem era ela. Eu tinha visto a foto do LinkedIn. Era a Fernanda. Eu fui embora antes que ele saísse do estacionamento. Cheguei em casa antes que ele chegasse, agradeci minha vizinha, peguei a Valentina. E quando ele entrou pela porta eu estava sentada no sofá com minha filha no colo assistindo desenho. Ele disse oi, eu disse oi. Ele foi trocar de roupa.
Voltou. Perguntou o que tinha para jantar. E eu pensei, agora. Coloquei a Valentina no quarto com alguns brinquedos e voltei para a sala. Sentei na cadeira em frente ao sofá onde ele estava e disse: preciso te perguntar uma coisa, e preciso que você seja honesto comigo. Ele abaixou o celular e me olhou. Eu disse: quem é a Fernanda? A expressão dele mudou. Não dramaticamente, mas mudou. Ficou um segundo mais tenso antes de relaxar de volta. Fernanda, ele disse, como se estivesse tentando lembrar. A Fernanda do trabalho? É a única que eu sei que existe. Ele disse que era uma colega de projetos, que eles trabalhavam juntos em algumas demandas, que ele não entendia a pergunta. Eu disse: por que você nunca me contou que ela existia? Ele falou que não falava sobre todos os colegas de trabalho, que isso era normal, que eu também não contava sobre todos os meus colegas. Verdade, mas não era bem isso. Eu disse: eu vi sua fatura do cartão. Tinha uma diária de hotel de uma noite que você passou em casa. Silêncio. Não um silêncio de quem está pensando na resposta. Um silêncio diferente. Ele passou a mão no rosto. Aquele gesto que a gente faz quando está com algo pesado. E então ele disse uma coisa que eu não esperava. Não foi o que você está pensando. Eu disse: então me conta o que foi. E ele contou. Mas o que ele contou não foi o que eu esperava em nenhum sentido. Ele disse que tinha reservado aquele hotel para ele mesmo. Que tinha passado uma tarde lá sozinho, que estava precisando de algumas horas de silêncio, longe de tudo, e que não sabia como me pedir isso sem parecer que estava fugindo de mim ou da Valentina, que ele se sentiu patético por isso e ficou com vergonha, e que a diária tinha ficado no cartão porque ele não conseguiu cancelar a tempo depois que desistiu a tempo de usar metade do período. Ele disse que nos últimos meses estava tendo dificuldade com coisas que ele não conseguia nomear muito bem. Que se sentia sobrecarregado e ao mesmo tempo culpado por se sentir sobrecarregado porque a Valentina era saudável e a gente tinha casa e trabalho e não havia razão objetiva para ele se sentir como se estivesse afogando. Ele disse que havia se afastado de mim não por causa de outra pessoa, mas porque estava tentando não me pesar. Disse que a Fernanda era, de fato, uma colega. Que às vezes ele conversava com ela porque ela havia passado por um período parecido anos antes e entendia aquela sensação sem ele precisar explicar tudo do zero. Eu fiquei ouvindo tudo isso. E aí chorei. Não de alívio, não de raiva, de um jeito que eu não consigo explicar muito bem. De um jeito que tem várias coisas ao mesmo tempo e você não consegue separar uma da outra. Porque por um lado aquilo era melhor do que o que eu tinha imaginado. Ele não estava me traindo. A Fernanda era uma colega. O hotel era uma tarde sozinho. Mas por outro lado, aquilo doía de um jeito diferente. Porque ele havia escolhido conversar com uma colega sobre aquilo em vez de mim. Havia escolhido uma tarde de hotel sozinho em vez de me dizer que estava mal. Havia deixado eu chegar à beira de uma conclusão devastadora em vez de simplesmente abrir a boca em casa. E eu havia entrado no celular dele sem permissão. Havia ido atrás dele sem contar. Havia vivido semanas desconfiando sem perguntar diretamente. A gente ficou lá na sala com a Valentina fazendo barulho no quarto, os dois tendo cometido erros diferentes que chegaram no mesmo ponto. Não foi uma conversa bonita. Teve mais silêncio do que palavras. Teve acusação da minha parte e defesa da parte dele, e depois uma espécie de cansaço mútuo que nos deixou sem saber o que fazer com tudo aquilo. Nos dias seguintes a gente ficou numa espécie de armistício estranho. Não tinha brigado de forma explosiva, não tinha se separado, não tinha tido nenhum desfecho dramático. Tinha só ficado aquela coisa no ar que nenhum dos dois sabia muito bem como lidar. Eu não pedi desculpa por ter entrado no celular dele. Não naquele dia. Levei uns 2 dias para conseguir fazer isso. Porque precisava primeiro processar a raiva de ter ficado sozinha com aquela desconfiança por tanto tempo enquanto ele conversava com outra pessoa sobre o que estava sentindo. Ele não pediu desculpa por ter me deixado no escuro. Levou o mesmo tempo pelo mesmo motivo invertido, porque estava com raiva de que em vez de perguntar, eu tinha preferido investigar. A gente foi para uma terapia de casal. Não porque estávamos bem e querendo melhorar. Porque estávamos no limite e não sabíamos como conversar sem uma pessoa no meio. A primeira sessão foi horrível. A segunda foi pior. A terceira foi a primeira em que eu senti que a gente estava de fato falando sobre o que importava e não apenas defendendo cada um o próprio lado. Não vou fingir que está resolvido. Não está. Estamos há 4 meses nesse processo e ainda tem dias difíceis. Ainda tem momentos em que eu olho para ele e sinto um rastro daquela desconfiança, mesmo sabendo que a explicação era outra.
E tem momentos em que percebo que ele está hesitante antes de me contar alguma coisa, como se estivesse calibrando o quanto eu vou conseguir ouvir sem interpretar mal. O que ficou comigo de tudo isso não é simples. Ficou a constatação de que o silêncio do outro sempre vai parecer suspeito quando a comunicação entre vocês está ruim, e que investigar em vez de perguntar é uma forma de fugir do confronto tanto quanto ele estava fugindo ao não contar. Mas também ficou a raiva de que eu precisei chegar naquele ponto para ele finalmente falar, de que ele havia escolhido uma colega de trabalho como confidente em vez de mim, de que eu estava tão focada no que ele escondia que não me perguntei se eu também havia criado um ambiente onde era difícil ser vulnerável. Não sei se a gente vai ficar bem, acho que sim, mas não tenho certeza. O que eu sei é que eu não sou mais a mesma pessoa que lia essas histórias e pensava como ela não viu os sinais. Porque às vezes você vê os sinais, e ainda assim você não sabe o que eles significam até que seja tarde demais para ter feito diferente. E às vezes o problema não é o que você descobriu, é tudo que vocês dois fizeram ou deixaram de fazer antes de chegar ali.